Então hoje nós vamos conversar sobre a lei do progresso. A lei do progresso é uma das leis divinas, leis que são imutáveis, que regem a nossa vida, mesmo que a gente desconheça, porque na verdade nós conhecemos as leis de Deus porque elas moram dentro de nós. Mas ao estudar, elas foram divididas em 10 leis para o nosso aprendizado, mas elas afetam a nossa vida diariamente, nos impulsionam pelos caminhos do bem. Então, na terceira parte do livro dos Espíritos, estão todas as leis de Deus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a lei do progresso. O nosso Evangelho, no capítulo 3, item 19, a progressão dos mundos, ele diz assim, ó: o progresso é uma das leis da natureza. Deus, por sua bondade, deseja que tudo cresça e prospere. Por isso, todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos à lei do progresso. A própria destruição, que parece ser para os homens o limite final das coisas, é apenas um meio de chegar pela transformação a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Então, o que esse trechinho nos diz? Como eu falei antes, que a lei do progresso é uma das leis divinas. E outra lei divina é a lei da destruição. E aí a gente pensa, destruição, onde está a bondade de Deus? Então, quando nós pensarmos em destruição, temos que elevar nossos pensamentos para reforma, transformação. Como diz aqui, ó, tudo se transforma, nada se perde. Então, quando acontece algo que para nós é uma destruição, uma catástrofe, né? Vamos pensar que existe um Deus justo e bom ali, cuidando do que está acontecendo, porque nada acontece sem autorização de Deus. Nós vamos voltar para a lei do progresso, né? Então, a lei do progresso é inexorável, ninguém foge dela. Todos nós nascemos no estágio nominal simples e ignorantes, e o nosso objetivo é a perfeição moral. Então nós vamos passando por transformações, né, até nós conseguirmos chegar lá. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou, do átomo ao arcanjo. Então eu disse, no estágio nominal, nós éramos simples e ignorantes, mas nós passamos por outros estágios antes disso. O mineral, o vegetal, o animal. E as transformações e o progresso sempre aconteceram nas nossas vidas. Então, quando a gente pensa, eu pensava, por que a civilização vai se meter lá junto com os índios, interferir naquela sociedade deles, que era harmônica, e destruir, né, aquilo que eles tinham? Mas quando a gente conhece a lei do progresso, nós sabemos que está certo. Porque eu queria que os índios permanecessem naquele estágio de pureza, mas de ignorância também. Né? Então a gente, ali no livro dos Espíritos, tem uma pergunta sobre isso, né? Se esse estado natural, né, dos índios, por exemplo, dos povos mais primitivos que habitam a Terra, se não seria melhor. Não. Por quê? Porque o progresso, ele é intelectual e ele é moral. Dois
tem dois caminhos, né? Que nós temos que trilhar os dois. Então, o intelectual, onde o aprendizado acontece. E tudo que a gente vê à nossa volta. O moral são as nossas reformas interiores e as mudanças na civilização. Porque coisas que lá atrás não eram permitidas, que eram tidas como coisas ruins, hoje nós vivemos perfeitamente em comunhão com elas. Então, por quê? Porque crescemos, evoluímos e já aceitamos coisas que não aceitávamos antes. Por preconceito, por discriminação, por ignorância mesmo, né? Então, as revoluções morais interiores, como as revoluções sociais exteriores, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Então as coisas vão acontecendo gradativamente, não é da noite para o dia que as mudanças acontecem. Porque nós precisamos de um tempo para nos adaptarmos às inovações, né? Germinam durante séculos, depois acontece. Mas elas ficam latentes à nossa volta, a ideia sendo exteriorizada no início de maneira mais sutil, mais secreta, depois de uma maneira mais ostensiva, até que aquilo vai entrando dentro de nós, na nossa mente principalmente, e aos poucos a gente vai aceitando. Por exemplo, antigamente, muito antigamente, os filhos, eles eram considerados braços para trabalhar. Laços de amor entre as famílias não existiam. Então, era tudo em função do trabalho, da sobrevivência. A lei de conservação também é uma lei de Deus. Por isso que eu digo, está tudo interligado, né? A busca pela sobrevivência. Hoje as famílias são bem diferentes. Existem laços fraternos que ligam aqueles seres e que levam a caminharem juntos, a buscarem o melhor para eles. Mas hoje os filhos são vistos, na grande maioria das vezes, né, como uma bênção de Deus. Algo que é muito bom e que hoje a gente exagera porque a gente protege demais, né? Outra coisa, se pensar na mulher há um século, bem isso. Olha que esse século passado fez muitas transformações muito rápidas e a gente teve que se adaptar meio que ainda na insegurança. Mas veja tudo que a mulher não era nada, gente. A mulher, um certo tempo aí, na época de Jesus, ela era objeto de troca, para trocar, dava para usar como se fosse um objeto, né? E muito tempo a mulher ficou nesse estágio de inferioridade, principalmente pela sua inferioridade física. Ela não tinha como reagir, né? Porque pela anatomia, normalmente o homem é grande, a mulher é menor, se submete. Mas há uma ideia de submissão que já vinha desde pequenininha e a mulher era criada naquele estágio de submissão. Com o tempo, a mulher foi conquistando o seu lugar. Às vezes de maneira errada, porque tudo assim, ó, era presa, não tinha direito a nada, daqui a pouco se soltou. Fez muita bobagem. Por quê? Quem não conhece a liberdade não sabe trabalhar bem com ela, né? Fez muita bobagem ainda, né? Mas já estamos voltando para o equilíbrio. E é assim em todas as conquistas, tá? Primeiro a gente se perde
e depois vai voltando ao equilíbrio. Então, hoje, a gente vê a mulher, uma pessoa igual, salvo algumas situações. A vida conjugal. Antigamente era bem separadinho. O homem trabalha, a mulher cuida da casa, dos filhos, o homem cuida do dinheiro. O homem não se metia em nada da casa e a mulher não se metia em nada que era atributo do homem, né? Ele na rua, ela dentro de casa. E hoje? Os casais são assim. Quem pensaria há uns 50 anos atrás que eu ia trocar fralda? Meu pai? Com certeza não. Né? Que homem ia ficar ali junto com a mulher, os dois caminhando juntos, amparando os dois lados da vida, né? O financeiro e o humano ali dentro da família. Então, isto é evolução. E isso acontece na nossa vida, parece que às vezes de maneira tão normal que a gente não se dá conta. Mas se nós olharmos mais lá atrás, a gente vê a mudança que aconteceu e que foi boa, foi para melhor. Porque muitas vezes na hora que a coisa está conturbada, a gente não entende o porquê daquela situação difícil. E a gente vai perceber que aquilo foi bom para mim, foi um momento difícil, mas foi bom, mais lá na frente, quando passa, né? E que eu aprendi muito com o momento difícil. Isso é evolução. Por isso Deus permite. Deus permite que a gente passe por situações adversas, às vezes nos parece bem complicadas, mas se a gente pensar assim, que Deus é justo e bom e que nunca, jamais me daria um fardo que eu não conseguisse carregar, na hora da dificuldade, eu tenho que pensar, se Deus permitiu é porque eu sou capaz. E é pro meu bem. É pro meu aprendizado. É pra minha evolução. Ninguém foge da lei do progresso. Quando a vida tá meio assim, boa, né? A gente fica meio acomodada ali, que tá tudo muito bem, muito harmônico. Daqui a pouco, puf, acontece alguma coisa. Para que eu saia daquela minha acomodação. Eu digo assim, a vida empurra. E ela empurra. Porque o progresso, como disse lá, é inexorável. Não tem escapatória. A gente pode até parar um pouquinho, mas daqui a pouco alguma coisa vai nos empurrar para que a gente se qualifique um pouquinho mais. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos, como esses exemplos pequenos aqui que eu trouxe agora há pouco, né? Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Então, principalmente nesse último século, o progresso intelectual deu um pulo. Veja, a gente tem que correr atrás. A gente não dá conta. Pensem em vocês, o celular. A gente compra um celularzinho lá, parcelado. Quando termina de pagar, ele já está obsoleto, gente. Esses computadores, notebook, a mesma coisa. Acelerado, que a ciência está trazendo para a gente inovações de uma maneira muito rápida. E a gente vai assimilando aos poucos, né? Vamos pensar assim, quem é da minha geração, que acho que aqui ninguém é, né? Mas isso não tem problema isso. Então eu via quando eu era pequena, os filmes de ficção, e aí eu via lá os caras lá como é que é? Jornalista lá. Era mais ou menos assim, um filme que eu gostava de ver. Eles lá com um celular, que a gente não sabia o que era, né?
conversando com outro de vídeo. Meu Deus, aquilo era o supra-sumo. Nós tínhamos aqueles telefones, nós tínhamos não, alguns tinham, aquilo era cara para burro. Aqueles telefones fixos ali, celular com vídeo. Nunca pensei que nessa encarnação é que ia ter isso na minha vida. Não é? E televisão? Eu sou da geração que viu o início da televisão, agora 3D. A televisão faz tudo, tem internet na televisão. Internet, gente! Nem sabia que era isso. Aí essas coisas que vem quando a gente está um pouquinho mais madura, a gente tem uma dificuldade para assimilar. Eu peço ajuda para o meu neto. Ele tem 12 anos. Vó, deixa que eu faço para ti. E ele faz. Coisa mais barata. Eu sou do tempo que se lavava roupa, eu tirava água do poço. Não tenho 100 anos, tá, gente? Eu sou 60. Então, essas coisas que hoje parecem naturais, na vida de muitos né? Uma vez eu vi umas crianças, um grupo escolar, visitando um museu e tinha lá uma máquina de datilografia. E eu estava olhando ali, né? Aprendi ali. Aquela era a mais antiga aí. E aí um disse, como é que digita nisso aqui? Como é que digita? É pá, 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 pá. Eles não tinham ideia de como é que aquilo funcionava. Né? Então, o que eu quero dizer? Que o progresso acontece e a gente nem se dá conta. Mas nós estamos dentro desse progresso. Mesmo que a gente queira parar, não quero. Eu conheço pessoas que não quero aprender mais nada, chega. Mas tem uma hora que eu sou obrigada a aprender. Né? Se eu sou aposentada, eu preciso aprender a mexer naquelas máquinas lá do banco, ou deixar alguém fazer para mim, né? Nem sempre é uma coisa acertada. Então a gente, como eu disse há pouco, a vida empurra. E nem que seja um pouquinho, a gente tem que fazer parte desse mundo que a gente vive. Não dá para se esconder, porque tu vai perder muita coisa. Então, o atual progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios. Então, nós chegamos aqui hoje, vocês não lembram quando a gente morava lá nas cavernas, né? Onde a gente era tudo a dente, a unha. Não, né? Também não lembro. Mas a gente já passou por lá. Não é filme de televisão, não. De internet, de Netflix. É realidade. Essa fase aconteceu e nós estávamos lá. Então, nesses milênios, a gente passou da sensação para a irritabilidade. Então, nós só sentíamos e não raciocinávamos, né? A gente buscava os meios pela lei de conservação, que ela é a nível de instinto, né? A gente tinha que se proteger. Ainda temos, a gente protege muito a nossa vida. Nós buscávamos o que comer, se agasalhar em função do tempo, do frio, né? Do perigo, fomos desenvolvendo algumas armas. Aí a gente começou a passar pela irritabilidade. As coisas começaram a nos afetar de uma maneira mais forte. Tocava, né? Não era só. Da irritabilidade ao instinto, aí nós começamos já a reagir, a buscar coisas adequadas para nós, na individualidade, porque isso é individual. Cada um vai fazendo a sua parte e daqui a pouco o grupo progride. Né? Mas cada um tem que fazer a sua parte. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Né? E depois do instinto, a inteligência. E da inteligência ao discernimento. Tem gente que ainda está lá na irritabilidade, outros estão no instinto, né? A inteligência ainda
a cabecinha é boa para usar um chapeuzinho bonitinho, uma fitinha, mas esse é o progresso. Quem se atrasou vai ter que correr atrás. Então, são séculos que a gente foi mudando a nossa maneira de viver conforme o que estava acontecendo à nossa volta e as nossas necessidades. Como é que é isso? Através do quê? Das encarnações, né? Porque se nós não tivéssemos múltiplas encarnações, como é que esse progresso aconteceria? Numa vida só? Dá para aprender tudo isso? Lembra que eu falei agora há pouco a diferença do homem e da mulher hoje nos casais, né? Nas famílias? Por que isso? Porque em algumas encarnações nós nascemos homens, em outras nós nascemos mulheres, e aí a gente vai entendendo os dois lados e chegamos a um momento que a gente se enxerga como iguais. Isso ainda, né, para ser redondinho, vai demorar um tempinho, mas já está acontecendo. Né? Então, a encarnação é necessária a esse duplo progresso, o moral e o intelectual. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho. Lembrando, a lei do trabalho também é uma lei divina. Papai do céu estava brabo naquele dia quando colocou a lei do trabalho. Mas ela está junto com a lei do progresso. Então, olha aqui, ó, o progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, porque o trabalho, seja remunerado ou não, desenvolve a nossa inteligência. Então, nós estamos lá em casa fazendo as atividades domésticas. E essa coisinha aqui é muito difícil de fazer. Eu vou pensar num meio que facilite aquilo. O que é isso? Usando minha inteligência em meu benefício. Existem os grandes cientistas, os grandes pensadores, que fazem coisas mais grandiosas em benefício de toda uma comunidade ou de toda a humanidade. Né? Então, cada um no seu quadradinho. O progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualificações. Quem é que vai dizer que o que eu estou fazendo é certo ou errado, é bom ou ruim? Isso vai depender da civilização que eu me encontro ali, faço parte. Porque coisas que é errado em outros lugares, é certo aqui no Brasil. Por isso a gente diz, a evolução, ela vai ser uma verdade quando todos pensarem da mesma maneira. Não é hoje ainda. Hoje nós estamos caminhando para isso. Então, a bondade, a maldade, a doçura, a violência, a benevolência, a caridade, o egoísmo, né? Tudo que constitui o homem de bem ou o perverso tem por móvel, por alvo, por estímulo as relações do homem com os seus semelhantes. O que a gente quer? A gente quer um mundo mais harmônico, não é isso? Na nossa pequenez ainda, a gente faz do nosso jeito e às vezes não dá certo, né? Essas guerras que estão acontecendo por aí, eles pensam que eles estão fazendo certo. Na cabecinha, né, deles, é esse o jeito que vai ficar bom para todo mundo. Pelo menos para aquele núcleozinho ali onde eles estão inseridos. Ninguém faz nada assim, não, eu sou mal e eu vou fazer isso porque eu quero prejudicar os outros. A maioria das pessoas não pensa assim. Ela faz porque no pensamento aquilo é o melhor. Né? Então, a gente tem que pensar assim que
que o meu progresso é um esforço individual meu. Ah, não, mas o fulano não faz assim. Problema deles. Na minha consciência, é isso e eu vou por aqui. Certo? Então, aos poucos, aquilo vai se tornando uma verdade para mim e o meu exemplo vai também se espalhando. Outras pessoas vão ver e vão dizer, vão perceber, mas eu acho que é por aí mesmo. Quantas pessoas a gente influencia e quantas nos influenciam? O dia inteiro, o tempo todo. Né? Só que a gente busca aquelas situações que a gente se afiniza mais. Nesse momento. Né? Aqueles grupos. Então, o progresso nos espíritos é o fruto do próprio trabalho. Mas como são livres, a gente tem livre-arbítrio, né? Não esqueça disso. O progresso é obrigatório? Nós vamos progredir. Nós temos que progredir. Mas o tempo que eu vou levar para realizar o meu progresso, aí já é problema meu. Né? Então, trabalho no seu adiantamento com maior ou menor atividade, com mais ou menos negligência, segundo a sua vontade, acelerando ou retardando o progresso e, por conseguinte, a própria felicidade. Por quê? Porque a gente só vai ser verdadeiramente feliz, sabe aquela felicidade utópica que a gente tem na cabeça? Não é nesse mundo. Nesse mundo é utopia ainda. A gente passa por momentos felizes para que a gente saiba como é que é. E daqui a pouco a coisa desanda de novo, né? Então, quando Jesus disse cada um segundo as suas obras, era nisso que ele estava falando. Eu tenho livre-arbítrio, eu sou dona do meu destino, eu escrevo a minha história, mas eu também sou responsável por ela. E as consequências do que eu fiz ou que eu deixei de fazer vão chegar, sendo boas ou ruins, depende das minhas atitudes, de como eu conduzi a minha vida. Então, já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam. Olha, hoje nós temos um progresso intelectual muito grande, muito bom, e nem por isso nós somos felizes. Nós buscamos a felicidade no conforto, na facilidade, né? E hoje a vida está cada dia mais tranquila no aspecto material. Então, só desenvolver a inteligência, o que os homens necessitam é elevar os sentimentos. E é esse o momento que nós, humanidade, buscamos Deus. Porque na hora que a gente viu que tem tudo do material em casa e que eu ainda continuo insatisfeito e buscando alguma coisa, nada preenche, eu vou buscar dentro de mim. Porque essa tranquilidade, essa serenidade, essa felicidade que a gente almeja não está fora. Está dentro, com as minhas conquistas. Né? Então eu preciso destruir tudo que superexiste o egoísmo e o orgulho. E aqui a gente colocou as palavrinhas chaves para que o nosso progresso moral realmente comece a acontecer. Eu não sou egoísta. Todos somos. Em graus diferentes, mas somos. Se nós já tivéssemos superado o egoísmo e o orgulho, nós não estaríamos encarnados aqui nesse mundo de provas e expiações. Agora a gente quer só ficar por aqui, né? Não sair desse mundo que vai para a regeneração. Então, vamos aproveitar para ficar por aqui. A crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar. Por quê? Porque o Espiritismo coloca claramente quais
são os direcionamentos que a gente deve seguir, que estão aonde? Nos ensinamentos de Jesus. 2000 anos. 2000 anos que esses ensinamentos estão aqui. Firmando-lhes a ideia sobre certos pontos do futuro. Então, o que o Espiritismo faz? Ele ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação. Aquilo que eu não posso mudar, eu vou me resignar. E o que eu posso mudar, eu vou lutar para mudar. Mas é eu comigo. Não adianta eu querer resolver o problema dele, dela, é outra coisa. Porque eles são responsáveis pelas vidas deles, não pela minha. A paciência e a resignação. Paciência, né, gente? É uma virtude de deixar, esperar um pouco, respirar fundo, contar até 10. Será que a gente já sabe fazer isso? Afasta dos atos que possam retardar a felicidade. O Espiritismo nos mostra o bem e o mal, que a gente já sabe, moram dentro de nós. Mas os ensinamentos de Jesus trazem para o nosso consciente o certo e o errado. Né? Mas ninguém pode dizer que só os espíritas se salvarão. Não. Todos que seguirem os ensinamentos de Jesus vão chegar. Nós espíritas somos privilegiados porque a gente já tem consciência disso, que o que a gente precisa está aqui. E a maioria das pessoas não tem essa conscientização. Então fica mais fácil. Não quer dizer que todos os espíritas irão se elevar rapidamente. E a gente que vive na comunidade espírita, a gente sabe disso, né? Nós somos iguais a todos os outros e a gente erra também, mesmo sabendo o que é o certo, mas o que a gente ainda não conseguiu superar dentro de nós. Uma coisa é saber que está errado, outra coisa é fazer o certo. Né? Falando da paciência, a gente sabe que a gente tem que ser paciencioso, mas a gente segura sempre. Às vezes, né? Então, gente, espero ter ajudado um pouquinho no entendimento dessa lei de Deus que faz parte da nossa vida.